Salve, guerreiros! Saúde, namastê, reverências. No vídeo passado do Chá com Sensei, nós falamos um pouco sobre os 6 pilares que embasam a metodologia do DGI, este caminho do guerreiro, proposto aqui por nós da Escola DGI. Nesse vídeo, nós vamos começar então a destrinchar o primeiro pilar, que é o pilar da concentração. Esse pilar que eu considero é a base do desenvolvimento do guerreiro interno. Lembrando que o guerreiro interno ele tem uma missão de sustentar a paz. O caminho do guerreiro leva para a paz. Através de enfrentamentos com a própria batalha interna, entender esses enfrentamentos não como guerrear com as dificuldades, e sim entrar nas dificuldades para poder transformá-las com a nossa presença. E a concentração acaba sendo uma ferramenta, muito necessária neste método, nessa forma de trabalhar com a guerra interna, de dissipar essa guerra interna. Então eu compreendo que se existe uma guerra interna, e o que é essa guerra interna? É um estado fora de centro, onde eu fico com a mente ansiosa, onde eu fico reativo à vida. Se existe reação, eu já estou em guerra, e se existe guerra, tem alguma coisa para eu aprender com isso. É muito fácil eu já começar a culpar o outro, começar a ser tomado por emoções e começar a colocar tudo nas costas do outro e julgar o outro e falar do outro. E é muito difícil eu ficar comigo mesmo. Por quê? Porque eu não estou conseguindo lidar com as minhas emoções. Eu não tenho maturidade emocional para ficar com a minha emoção que está sendo mexida e observá-la. Eu ainda não desenvolvi essa maturidade emocional de ficar com ela e analisá-la e observá-la. Então, quando vem aquela emoção, que pode ser uma emoção não tão boa, uma emoção, de repente, de uma reprovação que eu senti, ou alguma frustração que eu passei, ou alguma coisa assim, como eu não consigo lidar ainda com aquilo, aquilo me faz eu reagir. E aí eu vou reagindo, atacando o outro. E aí o outro, se estiver no mesmo estado que eu, vai me atacar também, e aí gera separação, gera guerra e mais destruição, mais inimizade. Ficam mais afastados uma pessoa da outra. Ao invés de gerar união, o que temos é separação. Então esse caminho do guerreiro, ele visa unir, unir corações, através de respeito, através do amor, através da harmonia, da paz, Mas eu entendo que também muitas vezes não é possível isso de um dia para o outro. Isso é um caminho a ir se conquistando nos nossos relacionamentos, na nossa vida. É uma conquista que começa com você. É dentro de cada um de nós. Não é no outro. Você tem que pensar em você. Eu preciso começar a parar de reagir. Eu preciso começar a aprender a não entrar na raiva do outro. O outro vem jogar aquela raiva em cima de mim e eu fico neutro, eu observo. Aproveito para me observar e ver se aquilo mexe comigo, e se mexe, por que mexe, e procurar agir só com consciência. Uma vez eu ouvi uma frase que para mim fez muito sentido: você não sabe o que fazer, não faz nada, Não sabe o que fazer, não faz nada. Se eu não tenho clareza ainda de como agir, fica em silêncio, Fica quieto. Deixa passar um pouco, respira, Deixa passar um pouco. E através dessa presença, dessa calma, esperar o próximo momento para ver se já tem alguma clareza para agir com mais consciência. Agindo com mais consciência, que significa agir amorosamente, agir com presença em cada ação, agir com clareza do que você quer fazer, você vai plantando boas sementes nessa terra fértil da vida, que tudo que a gente planta dá.
seja ações conscientes ou inconscientes, né? Então, de uma forma sucinta, o método do DGI leva a gente para isso, né? Para a gente trazer a autorresponsabilidade, eu observar as emoções que me tiram do centro, tentar sustentá-las no meu silêncio, na minha presença e agir com consciência. Então, eu estou explicando isso para explicar um pouco mais do pilar da concentração. Concentração, que significa concentrar a nossa atenção. Essa palavra também, concentro, né? Tem um centro aí dentro dessa palavra. Significa estarmos centrados, focados, com a nossa atenção em um único ponto. Essa concentração é um pré-requisito para meditação, como o próprio Patanjali põe nos Angas do Yoga, onde Dharana vem antes de Dhyana. Dhyana é meditação, Dharana é concentração. Então, se a gente quer um dia atingir um estado meditativo, de mente equânime, quieta, nós precisamos antes aprender a nos concentrar. E vamos trabalhando para fortalecer esse foco em um ponto só. Então, a concentração, ela ajuda a gente a se manter focado num ponto. Normalmente aqui no DGI, começamos esse estudo de uma forma muito simples, focando a nossa respiração, né? Então, focamos a respiração e procuramos ficar o tempo inteiro focados, sem ficar pensando a respeito desse foco. É simplesmente focar e procurar não nutrir o pensamento, né? O pensamento pode passar e querer levar a gente. E muitas vezes, se eu não estou atento, o que significa falta de concentração, o pensamento me leva. E quando eu percebo, eu já estou dialogando internamente. Aí, de repente, eu percebo que eu perdi a minha atenção. Percebi, eu largo essa conversa com o pensamento e volto a me concentrar. Quando eu faço isso, eu considero uma tremenda vitória guerreira, uma grande vitória mesmo. Porque o guerreiro se lembrou de si e parou de dar força para o pensamento. Quanto mais a gente consegue fazer isso com mais constância, a gente vai dando cada vez menos energia para esses pensamentos, que passam muitas vezes, né? E com isso nós vamos fortalecendo o nosso centro e silenciando a nossa mente. E se estamos mais presentes, conseguimos agir de forma mais consciente, né? E o treino começa com um pouco de concentração. Eu queria sugerir para vocês, aqui a gente fazer um exercício de concentração. Então vamos lá? Então se você estiver sentado na cadeira, em uma cadeira, você não precisa ficar com as pernas cruzadas. Inclusive eu mesmo vou descruzar aqui para fazer esse treino com vocês. Se você estiver no chão e quiser sentar com as pernas cruzadas, tudo bem, mas se estiver numa cadeira igual eu estou, num banco, você apoia os seus pés no chão sem cruzá-los, pés paralelos, as duas solas do pé no chão, tá? Nessa conexão com a terra, com o chão. Coluna alinhada, sem estar encostado na cadeira. A gente tentar trazer esse alinhamento, cabeça no prolongamento da coluna, ombros relaxados, né? E simplesmente ficar numa postura alinhada, porém relaxada. Estando nessa postura, nós podemos deixar as mãos tranquilamente apoiadas na perna, tá? Estando nessa postura, nós vamos apenas fechar os nossos olhos com bastante calma, tranquilidade e apenas observar o fluxo natural da nossa respiração. Ou seja, não precisamos nem mesmo controlar a nossa respiração. Apenas vamos observar o ar entrando e saindo pelas narinas. Vamos fazer isso todos juntos? Então vamos lá. Se seu pensamento tenta te levar, lembra de que você é o observador, que pode escolher ficar focado na sua respiração. Quando o pensamento nos leva, é que perdemos esse foco. Esquecemos do observador. Nesse momento, nós queremos fortalecer o observador. Então, foco na respiração e apenas observando o fluxo natural do ar entrando e saindo pelas narinas.
Repare como pode ser bem gostoso e transformador abandonar o pensar compulsivo e trazer a sua presença para um instante de concentração. Então vamos fazendo uma inspiração suave e profunda. Na inspiração, abrindo os olhos. Às vezes, um momento tão curto desse de silêncio, de cultivo de silêncio e concentração, já pode transformar o nosso estado de energia. Como é que você se sentiu? Se você já fez agora aqui junto com a gente, já deixa seu feedback, fale se funcionou, se não funcionou. Se você só assistiu, então eu sugiro você, assim que acabar o vídeo, fazer um pouquinho, se permitir trabalhar um pouco de concentração. Essa é a base para o desenvolvimento dessa metodologia que visa acabarmos com a guerra. E isso só será possível com autorresponsabilidade. Se a gente tiver condições de olharmos para a nossa própria guerra interna e ficarmos com as nossas emoções sem correr delas, transformando elas com a presença. A presença que é a bênção divina, que o guerreiro leva, o observador leva, e essa presença transforma tudo que pode ser transformado. Então, minha sugestão é treinarmos, nem que seja fazer pequenos momentos de silêncio por dia, fazer toda semana um pouquinho de concentração. Às vezes fazer 1 minuto é muito, faz um pouquinho menos. Se 1 minuto for pouco, faz um pouquinho mais. E vai chegando no seu limite de treino aí por dia de silêncio. Mas faça, fortaleça o seu observador. Então, guerreiros, saúde, alegrias, prosperidade, harmonia. Então, até o próximo vídeo, até o próximo Chá com Sensei. Que você seja muito feliz, abençoado e que esteja cada vez mais em paz. Namastê.